Ora bem, antes de iniciar a aula, quero dizer que o ensinamento desta mesma vai referenciar-se à biblioteca nativa do .NET e nada tem a ver com o Godot em si. Portanto, as grandes diferenças que existem entre arrays e listas, na verdade, destinam-se mais à biblioteca genérica do .NET, da Base Class Library. Portanto, mesmo que vocês não estejam a usar Godot, conseguem entender estes conceitos e, portanto, aqui o Godot não entra em cena. Na próxima aula, aí sim, iremos aplicar uma biblioteca, neste caso a API do Godot, para o uso de arrays, que é uma coleção própria da Godot. Portanto, agora focando só um pouco mais no .NET em si, quais as diferenças entre listas e arrays? Nas duas últimas aulas nós vimos como construir basicamente pilhas, não é? Tanto quer listas e arrays, podemos dizer que são uma espécie de lista, uma fila, em que contém um determinado número de elementos, não é? Então, nós temos pelo menos, falta-me aqui referenciar outro elemento, temos pelo menos 5 características que diferenciam listas e arrays. Uma delas é o tamanho. Porquê? Nos arrays, nós temos um tamanho fixo e uma vez criado, o tamanho do array não pode ser alterado. Um exemplo disso, por exemplo, vamos criar uma fila de número de inteiros. Aqui vou criar um int array, o meu array, e vou inicializá-lo como new array, perdão, new int, e vou dar vou estipular 5 gavetas. Vamos pensar assim, vou estipular 5 gavetas para o array. Acho que é uma analogia bem simples de se entender e é muito usada até mesmo nas universidades. E vou dar simplesmente 5 valores. 1, 2, 3, 4, 54. Pode ser mesmo assim. Reparem que eu até dava erro, porque como eu aqui estou a estipular 5 valores e só estou a colocar 4, que é delimitado por vírgula, ele queixa-se, não é? Eu esperava 5 valores, um array de comprimento 5 era esperado. Ok? Pronto. E a partir deste momento em que eu criei o meu array do tipo inteiro e o estipulei como 5, como comprimento de 5 valores, não consigo mais adicionar valores nele. Por exemplo, podia agora chamar meu array e fazer ponto e ver o que é que tinha de métodos. Reparamos que não temos nenhum create ou um add para adicionar um novo elemento. Ok? Na verdade tem aqui set value, mas este set value é o quê? Ok, eu posso mudar. Exato, eu podia mudar um destes elementos. Tinha que referenciar aqui o índice, na verdade, se estava na posição 0, 1, 2, 3 e trocar o valor. Isso sim, poderia fazer, mas nunca posso modificar o comprimento de um array. Ok? Enquanto que numa lista, por outro lado, a lista em si é dinâmica. Eles podem crescer ou diminuir à medida que novos elementos são adicionados ou removidos. E isso é muito simples de se ver. Se nós criarmos aqui, por exemplo, um list do tipo inteiro, é muito mais fácil criar assim um exemplo. Minha lista. E vai ser, vou inicializar como nova lista. Vai ser uma nova lista de inteiro. E vou passar aqui 3, 5, 8. Ok, ele
Está-me a dar erro porque tem que ser assim. E aqui... Porque é que ele está... Ele está mesmo a queixar? Are you missing? Ah, ok, porque... Ah, aqui é outra questão que eu vou já referenciar, que já tem a ver com classes. Ok? E ele neste momento ele está-se a queixar porque nós não estamos a fazer o using system ponto, como é que é? Collection generics. Reparem que eu já não dá erro, ok? A lista, enquanto que o array é um tipo, digamos, primitivo, podemos assim dizer, a lista é deriva de uma classe que vem daqui, ok? Com o array nós não precisamos, mas eu vou já explicar esta parte melhor, porque tem a ver com o quinto ponto, esta questão. Portanto, voltando aqui à questão do tamanho. Agora, como eu tenho aqui a minha lista, já estipulei valores, podia não ter que estipular, e vou já depois também fazer um exemplo com isso. Eu vou agora adicionar um elemento. Podia adicionar um elemento simplesmente, ok, e estava. Portanto, eu a partir deste momento, eu em vez de ser uma lista de 4 elementos, passaria a ser um elemento de 5 elementos, ok? E podia, se quisesse, remover, oi, oi, remover, remove, e agora eu podia simplesmente passar aqui o valor, ok? Podia ser 2, enfim, 3, já vai remover o que tiver como 3, é isso que ia acontecer. Portanto, aqui acho que fica explicado o que se trata então a questão do tamanho. As listas são dinâmicas, o array é fixo, ok? Próximo exemplo. Métodos e flexibilidade. O que é que quer isto dizer? Os arrays não possuem muitos métodos disponíveis e as operações neles são mais limitadas, enquanto que as listas fornecem uma variedade maior de métodos para manipulação de elementos, como adicionar, remover, procurar, ordenar e entre outras funções que temos à disponibilidade quando usamos listas. Isso torna as listas mais flexíveis e convenientes para as operações. Quanto à sintaxe, a sintaxe para acessar um elemento em arrays e listas é ligeiramente diferente. Nos arrays, nós podemos aceder a um elemento usando o colchetes e um índice, por exemplo. Neste caso, o que eu quero dizer, quando é um array, nós estamos a dizer assim, meu array, e vamos buscar o índice, por exemplo, assim, não é? Passamos assim o índice para retornar o valor. Enquanto que nas listas nós podemos usar a lista também da mesma forma, como posição. Enquanto que listas você usa essa lista index. Bem, a sintaxe é aqui quanto à sintaxe. Quanto à sintaxe, quer nos arrays, quer nas listas, é bastante semelhante. Eu diria que até nem muda nada, na verdade. Porque quer no array, quer nas listas, nós quando vamos chamar um elemento, nós podemos chamar aqui meu array. Isto seria o nome da variável, não é? E iríamos buscar a posição 0 para printar na consola, por exemplo. Ou minha lista. Portanto, quer numa, quer noutra, iria funcionar. Neste aspecto, é tranquilo. Quarto ponto, tipos de elementos. Nos arrays, todos os elementos devem ser do mesmo tipo. Ou seja, um array é homogéneo. Quer isto dizer que nós só podemos ter um array de um dado tipo. Neste caso, nós criamos
um array do tipo inteiro. Portanto, não podemos ter textos no meio dessa lista, não é? Não podemos ter fazer isto assim, meu array new int, vou estipular já aqui um tamanho e ter isto, que é um texto, e um número. Ele vai se queixar, não é? Então, representas um. Eu não posso implicitamente converter o tempo de texto para inteiro, não é? Não funciona, eu não entendo isto. Portanto, teria que ser desta forma. Nas listas também podem conter elementos do mesmo tipo, mas devido à flexibilidade elas podem ser usadas para armazenar uma coleção de elementos de tipos diferentes, tornando-as heterogéneas. E como é que nós podemos fazer na questão das listas? Nós podemos fazer até desta forma, se quisermos. Se quisermos, podemos fazer assim: um object. Perdão. Podemos fazer assim desta forma: uma lista do tipo object. E quando nós estamos a dizer que vai ser do tipo object, nós estamos a querer dizer que pode ser qualquer coisa. Minha lista. E vai ser um new list do tipo objeto. Object. E eu aqui vou conseguir colocar 10, um texto, olá mundo, e posso ter um true or false, que isto aqui são booleanos. Eu ainda não expliquei isto, mas quero só introduzir os booleanos no momento que vamos a trabalhar com condicionantes. Portanto, não é importante agora referir, mas isto é um tipo também. Portanto, reparem que ele não dá erro, ele aceita, ok? E isto, um objeto provém de uma classe, portanto, ele deixa usar vários tipos dele. Quando nós queremos vários tipos de elementos de, sei lá, que não sejam só números, textos, booleanos, enfim, usamos object, ok? Por último, temos as classes diferentes. Neste caso foi o que eu estava a referir há pouco, que calhou quando estávamos a explicar aqui no tamanho. Então, basicamente, os arrays são parte da sintaxe básica da linguagem, do .NET, do C Sharp, e são implementados como uma estrutura do tipo valor struct, ou seja, nós não precisamos de usar nenhuma biblioteca, mesmo não temos que importar nada das coleções genéricas do C Sharp. Isto aqui já dava erro, enquanto que se eu quisesse criar um array, pode ser mesmo simplesmente assim. Pronto. Eu acho que ele não dá. Exato. E ele não se queixa, não é? Porque é um tipo, digamos, primitivo. Um array digamos, primitivo. Faz parte da sintaxe básica do C Sharp. Então não temos que importar nada. Enquanto que uma lista já vem da biblioteca de classes do .NET, que é o System Collection Generic, que nós tínhamos aqui. Vou só retroceder. E, portanto, ele vai buscar as referências que precisa, né, para inicializar uma lista aqui no System, nas Collections, no Generic. Ok? Basicamente é isso. Portanto, em resumo, as listas são dinâmicas, o que significa que podem crescer ou diminuir de tamanho à medida que adicionamos ou removemos elementos. Já os arrays têm um tamanho fixo que deve ser definido quando o array é criado. Também, as listas são mais flexíveis que os arrays, permitindo a inserção e remoção de elementos em qualquer posição. Já nos arrays, se quisermos inserir um novo elemento no começo ou meio do array, precisamos deslocar todos os elementos para abrir um espaço. Eu ainda não expliquei isto porque esta questão já iria envolver laços for, each, for ou o while, que vamos ver
depois mais à frente para trabalharmos com arrays e listas, ok? Também, outro ponto importante é que as listas podem conter elementos de diferentes tipos, já nos arrays todos os elementos devem ser do mesmo tipo. É esta questão que eu aqui mostrei, que criamos uma lista do tipo object e podemos ter vários tipos de elementos que não só um dado tipo. Um número, um texto, podemos ter aqui uma mistura, digamos assim. Ou seja, se precisarmos de armazenar uma coleção de elementos de tamanho fixo e do mesmo tipo, devemos usar um array. Caso contrário, uma lista é geralmente a melhor opção. Espero que esta aula tenha ficado bem esclarecida entre as diferenças do que é um array e uma lista e as principais características entre as duas. Na próxima aula, vamos então pegar numa coleção da Godot para trabalharmos com os arrays deles, da própria API da Godot, que na verdade, embora se trate de array, o comportamento que ela tem é de uma lista. Mas, na próxima aula, faremos então 2 ou 3 exercícios com a coleção da Godot. Até ao próximo vídeo.